Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bom dia! Bem-vindo a mais uma edição do Outras Palavras, a Educação em Debate. Por que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica não pode ser a única forma de se avaliar a qualidade da educação básica? Na atualidade, veja quais os desafios o Jornal Brasil de fato enfrenta para se consolidar no mercado. No momento CUT Minas, os direitos dos trabalhadores em caso de acidente de trabalho. Outras Palavras volta a falar sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nessa conversa entre a professora e coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, e a professora do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da FAE-UFMG, Flávia Pereira Xavier. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Flávia Xavier. Ela é da Faculdade de Educação da UFMG e do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares. Conversamos sobre o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Flávia, por que o IDEB não pode ser o único indicador de qualidade na educação? Isso é muito importante, porque o que tem acontecido é que o IDEB tem sido aquela medida que tem descrito a qualidade da educação básica das escolas brasileiras. Entretanto, esse indicador ele está altamente correlacionado com o nível socioeconômico dessas escolas. Isso quer dizer o quê? Que aquelas escolas que apresentam um indicador melhor, que tem se saído melhor em termos de desempenho escolar dos alunos, nas suas taxas de aprovação, são aquelas escolas em contextos socioeconômicos mais altos, que as famílias desses alunos possuem maior renda, mais bens de capital, de serviços, enfim, que têm mais acesso. São famílias também cujos pais desses alunos têm maior nível educacional. Então, a gente não pode usar o IDEB como um único indicador, dada essa alta correlação dele com o nível socioeconômico das escolas. É importante que esse indicador ele seja usado de modo contextualizado. Ao apresentar para a escola o IDEB, é importante que se apresente também o contexto que essa escola se inscreve, porque isso vai permitir com que os professores, que o diretor daquela escola, que a comunidade entenda o contexto no qual ela se inscreve, e às vezes são contextos inclusive adversos às melhorias que têm que ser pensadas. Isso não quer dizer que os alunos tenham que aprender de modo diferente, né? Que um aluno de um contexto mais favorecido vai saber mais, o aluno de um contexto menos favorecido menos. Não quer dizer isso, mas a gente tem que entender que existem contextos que são mais adversos. E, portanto, uma escola em um contexto mais adverso que consegue uma melhoria, mesmo que pequena, mas aquilo pode significar muito para aquele contexto. Então, não dá para a gente fazer comparações sem que haja essa contextualização. Outros indicadores, além do nível socioeconômico das escolas, são importantes. Por exemplo, a infraestrutura das escolas. A gente tem percebido hoje, já tem pesquisas com esses indicadores calculados, que nós temos escolas muito desiguais em termos de infraestrutura. Então, escolas que faltam um básico relacionado a isso, né? Falta carteiras, falta uma cantina adequada, quadro de esportes e outras escolas mais bem equipadas. Então, a gente tem uma variação enorme e a infraestrutura também está relacionada a esse contexto que a escola se inscreve. Então, o importante é apresentar esse indicador. Esse indicador pode ser uma síntese interessante, mas ele nunca pode ser lido fora de um contexto no qual aquela escola se inscreve. E esse ranking que é feito com a nota do IDEB ajuda a melhorar a escola? Isso tem sido um grande equívoco, né? A equipe técnica do INEP, já nos últimos anos, não tem recomendado esse ranqueamento.
O que a gente viu, por exemplo, com as notas do Enem ano passado, e isso acontece com o Enem, acontece com o IDEB, a mídia gosta de fazer o ranqueamento. Então sai uma lista das melhores escolas. Vamos usar o Enem, que a mesma lógica se aplica ao IDEB. Então sai a lista das melhores escolas por cidade, em São Paulo, em Belo Horizonte, né? E são sempre as mesmas escolas. São as escolas mais tradicionais, são as escolas que recebem um público, alunos de nível socioeconômico mais alto. Não é à toa, tá certo? Então a gente sabe que existe essa correlação entre nota, entre desempenho dos alunos e o nível socioeconômico. Essa discussão tem sido feita há muitos anos, não só no Brasil. Foi uma discussão que já começou lá na década de 60, mostrando essa relação entre a origem social, a origem socioeconômica e cultural dos alunos e o desempenho desses alunos em termos de notas, seja essas notas de leitura, matemática ou outra mesmo, né? E o que acontece é que quando a gente faz um ranqueamento, a gente simplesmente desconsidera esse contexto. Tá certo? Então, se essa nota ela é altamente correlacionada a esse contexto, a origem dos alunos, quando a gente faz um ranqueamento, seria a mesma coisa de dizer que esse ranqueamento é um ranqueamento por origem socioeconômica, por nível socioeconômico. Então, não se pode fazer isso. Na verdade, a educação também não é uma corrida de cavalo, né? Que a gente possa colocar. Porque numa corrida, para um chegar em primeiro lugar, o outro tem que chegar em segundo e tem que ter um último colocado. Né? E tem premiação. E a gente não pode transportar essa mesma lógica para a educação, porque o que a gente quer é que todo mundo chegue em primeiro lugar, né? Que todo mundo seja um ganhador. Então, essa ideia de hierarquização, de ranqueamento, ela é simplesmente um equívoco, né? Inclusive, colocar a nota do IDEB na porta das escolas. Isso também é outro equívoco, porque implicitamente o que está por trás disso é essa noção de ranqueamento. Secretaria de Estado da Educação anuncia a nota do IDEB como uma das melhores do país. É essa mesma a nossa realidade? As notas do IDEB em Minas Gerais, ela tem crescido tanto em 2009 quanto em 2011, que foi o último, são as últimas medidas que a gente tem. Mas saiu outra agora relacionada aos dados de 2013. Essas notas têm crescido. Entretanto, a gente tem que observar dois pontos importantes. O resultado para Minas Gerais é um resultado para todas as escolas de Minas, da rede estadual e da rede municipal. E o segmento que mais tem apresentado uma melhoria, isso não só para Minas Gerais, para o Brasil como um todo, é o primeiro segmento. São os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, são as notas desses alunos, o IDEB dessas escolas de quinto ano que tem melhorado de modo mais significativo. Isso é resultado de uma política intensa que tem sido implementada no país nos últimos anos de investimento nesse primeiro segmento da educação básica. Bom, dado isso, então a gente observa que é uma melhoria substancial mais no primeiro segmento. O segundo segmento, que se relaciona ao nono ano, que corresponde ao nono ano, ele tem uma melhoria relativamente pior do que a do quinto ano, e o ensino médio é de uma estabilidade e, inclusive, que não se atinge as metas que são previstas, né? Isso, em geral, acontece em todo o Brasil. Minas Gerais, para o primeiro segmento, tem apresentado uma melhoria significativa. Agora, a gente tem que observar uma outra questão. O ponto de partida do Estado já era um ponto de partida alto, tá certo? Então, se a gente for pensar em termos relativos, não é o Estado que melhorou mais. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, Ceará tem apresentado, né, como ele começou, um ponto de partida do Ceará era baixo, ele foi apresentando melhorias mais significativas. Né? Mais uma vez, não dá para fazer essa lógica do ranqueamento. Quando se fala que Minas Gerais está saindo melhor, está colocando isso em termos absolutos, hierarquizando essas notas, sem perceber o esforço de cada um desses estados em atingir as suas metas. Para finalizarmos, Flávia,
o que nós percebemos que o que era para ser um instrumento de diagnóstico tem se transformado aí num elemento para responsabilizar o professor, para responsabilizar a escola pelos resultados. É esse o caminho para uma educação pública de qualidade? Eu gosto de dizer, e tenho defendido essa ideia, de que as grandes críticas, as medidas, a indicadores, são críticas relacionadas aos usos que esses indicadores têm, né? Aos usos que a mídia faz, que o governo faz, enfim. É importante que a gente tenha um registro, que a gente tenha informações, porque sem essas informações a gente não poderia falar de desigualdades escolares, a gente não poderia falar de exclusão escolar, a gente não conseguiria fazer um diagnóstico, afinal de contas, das nossas condições do nosso sistema escolar. A sociedade ela tem pedido transparência. Quando a gente tem a Secretaria de Saúde, por exemplo, lança uma informação a respeito de quantas pessoas se vacinaram contra a gripe, a gente está tendo um indicador, né? Não foi atingida a meta, a gente precisa, né, cumprir metas, enfim. A medida, ela é interessante, ela é essencial. Agora, o problema é o uso que se faz dessas medidas. Você pôde conhecer um pouco sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e pôde comparar o que de fato é o objetivo desse indicador com o uso político que a Secretaria de Estado da Educação faz. Nós pudemos perceber na conversa com a professora Flávia que a imposição de aprovação influencia no indicador, que o indicador é uma média, não é o resultado de todos os alunos. E é um perigo nós utilizarmos média como se fosse o único indicador de qualidade na educação. Agradeço a oportunidade, acho que a população teve aí uma chance de conhecer um pouco mais desse indicador que aparece de forma tão bonita nas peças publicitárias do governo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Meu nome é Maria Raimunda Cardoso Almeida, sou professora de Juiz de Fora. Tive a minha promoção suspensa pelo Estado. O que devo fazer? Com o advento da Lei Estadual 19837 de 2011, trouxe a suspensão de todas as promoções por escolaridade para os servidores públicos da educação mineira. Diante disso, o Sindiúti está ajuizando a ação visando a nulidade do artigo 19 da Lei 19837 para que os servidores públicos detentores de cargo efetivo que foram nomeados até 2007 possam fazer jus à sua promoção conforme lhe asseguram o plano de carreira. Para maiores informações sobre essa ação judicial, o servidor pode acessar o nosso Kit Justiça, que está disponível no site do Sindiúti. Na atualidade, a editora do jornal Brasil de Fato, Minas Gerais, Joana Tavares, fala dos desafios para manter essa mídia alternativa no mercado. Atualidade. Nós conversamos hoje com a jornalista Joana Tavares, ela é editora do jornal Brasil de Fato em Minas Gerais. Joana, esse projeto de um jornal nacional já tem 11 anos, né? E eu imagino que seja uma dificuldade muito grande ter um jornal com uma linha editorial mais alternativa. E ainda mais hoje no Brasil, quando nós estamos discutindo a democratização da comunicação, é um projeto, então, muito importante dos movimentos sociais, não? Sim, o Brasil de Fato foi lançado nacionalmente em 2003 no Fórum Social Mundial, justamente com essa perspectiva de ser um jornal que pudesse trazer uma linha editorial próxima aos movimentos sociais, aos sindicatos, aos partidos de esquerda, que ele conseguisse trazer jornalisticamente a realidade do povo brasileiro que não era coberta com qualidade pela imprensa comercial. Ele nasceu com essa proposta e ao longo desses 10 anos, 11 agora em 2014, cumpriu de fato esse desafio e essa missão, mas com muitas dificuldades, como é a história da nossa imprensa alternativa no Brasil. Dificuldade, diria que de sustentação? Porque não é uma empresa que tem patrocínio como outras grandes empresas jornalísticas, né? Exato. É muito difícil fazer imprensa de esquerda no Brasil, né? Hoje em dia, e na verdade na nossa história, os meios de comunicação são grandes negócios e custam muito caro, né? Fazer comunicação é uma
é caro, é difícil. Sim, então, houve, inclusive, uma expectativa de que com a eleição do Lula, que foi naquele mesmo ano em que foi lançado o jornal, haveria uma desconcentração da verba publicitária oficial, né, do governo federal e dos governos estaduais e municipais, que em grande medida também sustentam esses veículos de comunicação comerciais, hegemônicos, mas isso infelizmente não aconteceu. Isso que você está dizendo é muito interessante, para que todos saibam, que a maior parte da verba publicitária do governo federal, estadual e municipal vão para os grandes veículos, né? Exato. Ou seja, é a Rede Globo, é a Itatiaia, é o Estado de Minas, que abocanha a maior parte desse bolo. E os veículos pequenos, seja o Brasil de Fato, seja um jornal de interior, emissora de interior, acaba ficando com pouco ou nada, né? Exatamente. Não seria possível criar um fundo de desenvolvimento dessa mídia alternativa no Brasil? Claro, isso é essencial, isso garante, é um dos pilares que poderia garantir que a nossa democracia pudesse ser consolidada, né? Porque é fundamental a expressão de grupos diferentes na sociedade através da comunicação de massa, que eles possam ter mais canais para se comunicar, para se expressar. Sim. E isso, infelizmente, está bem ainda distante, apesar de toda a luta que empreendemos, tanto fazendo a comunicação como lutando por mudanças no próprio marco legal. Isso ainda é um caminho. O Brasil, de fato, é uma concretização desse desafio de fazer comunicação alternativa. Ô, Joana, e aqui em Minas Gerais, o projeto do Brasil de Fato está completando agora 1 ano, né? Além das dificuldades financeiras que eu imagino que possa ter no tipo de empresa desse caráter, como é que é a linha editorial? Vocês enfrentam dificuldade para fazer um jornalismo independente aqui? Sim, em agosto do ano passado foram lançadas edições regionais do Brasil de Fato em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de traduzir aquele jornalismo comprometido do Brasil de Fato nacional mais próximo da realidade das pessoas, com pautas mais locais, com linguagem mais simples, com formato menor, que pudesse ser um jornal popular no melhor sentido da palavra. E eu já notei que no projeto editorial vocês valorizam muito movimentos sociais, né? Ou seja, aquelas notícias que não estão na grande mídia, elas entram no Brasil de Fato. Sim, nós simplificamos a nossa linha editorial em 2 exemplos. Um é trazer o que a mídia comercial não traz, que são essas notícias das milhares de lutas dos movimentos sociais, sindicais, dos grupos organizados, minoritários, muitas vezes majoritários, mas que não têm suas pautas respeitadas na imprensa, e também trazer notícias com outro ponto de vista. Às vezes a imprensa comercial cobre determinado tema, assunto, né? Não é tudo que é invisibilizado, mas a gente tenta trazer sempre, por exemplo, no caso da cobertura de uma greve, sempre ouvir o trabalhador, isso parece tão óbvio, mas nem sempre acontece. A mídia comercial tem muitos filtros, né? Filtros políticos, filtros econômicos, né? E o Brasil, de Fato, não é um jornal vendido em banca, né? Como é que é feita a distribuição dele? É um jornal gratuito, é distribuído toda sexta-feira nas ruas de Belo Horizonte, em algumas cidades da Grande BH, e também pela internet, e sobrevivemos com anúncios. Atualmente são a maioria de organizações sindicais, mas queremos também expandir para que a gente possa ter uma tiragem maior e chegar no estado como um todo. Queremos falar com mais que só os belo-horizontinos, mas no estado de Minas Gerais como um todo. Ok, Joana, obrigado. Vida longa, Brasil de Fato. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. Quando todos apoiam a mesma ideia, ela vira um ideal. A campanha Educação Pública Eu Apoio, proposta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação para valorizar a escola brasileira, reconhece boas práticas e compartilha histórias de sucesso, com o objetivo de mobilizar a sociedade a participar da construção de uma educação pública de qualidade para todos. A CNTE sabe que juntos podemos reivindicar que o Plano Nacional de Educação seja efetivo, que tenhamos melhor infraestrutura para as escolas, universalização das matrículas, formação e valorização dos profissionais, mais participação de toda a comunidade escolar, respeito à diversidade e inclusão. Por isso, lançou em 2013 a campanha com um abraço simbólico à escola pública. A educação pública atende 46 milhões de alunos e reúne aproximadamente 2,5 milhões de educadores no ensino básico. Para garantir o sucesso da campanha Educação Pública Eu Apoio, é necessária a mobilização de toda a sociedade. Você pode participar assinando uma petição online disponível no site da campanha educaçãoeuapoio.com.br, sem cedilha e sem tio.
Divulgue nas redes sociais, espalhe para seus amigos, cobre os parlamentares. Abrace a campanha, abrace a escola pública. A educação não pode esperar. Você também pode contar ao mundo por que você apoia uma educação pública de qualidade. Grave um vídeo de até 1 minuto e veja no site como participar. Passe adiante. educaçãoeuapoio.com.br. Um novo tempo está para começar. Um tempo em que cada um irá mostrar que quer um país melhor. Com oportunidade para todos, sem distinção. Não dá mais para ignorar, fazer de conta que não é necessário. É a hora de mudar o rumo da vida de milhares de pessoas. Em cada um, uma oportunidade para o Brasil dar certo. É o momento de dizer, sim, estamos juntos. Há muito o que fazer, mas depende de nós mostrar ao Brasil o que queremos. Uma educação pública de qualidade. Quando todos apoiam a mesma ideia, ela vira um ideal. Está na hora de dizer, educação pública, eu apoio. Passe adiante. Uma campanha de todo brasileiro que sonha com um país melhor. Saiba quais são os direitos do trabalhador em caso de acidente de trabalho no Momento CUT Minas. Momento CUT Minas. Eu gostaria de saber como que as empresas são responsabilizadas pelos acidentes de trabalho no Brasil. Olha, primeiro, as empresas são responsáveis, inclusive civilmente, pelo acidente de trabalho quando causado por dolo, negligência ou más condições de trabalho. Isso significa que cabe ao governo, ao Estado, através da Advocacia Geral da União, entrar com ações regressivas para ressarcir os cofres públicos pelas despesas decorrentes do acidente, da doença do trabalho, do tratamento de saúde que o Estado é obrigado a sustentar pelo INSS, pelo Sistema Único de Saúde, no caso de pensão e morte, e também pelas pensões para as viúvas ou pelos os dependentes. Além disso, as empresas têm, em função da quantidade de doenças e acidentes de trabalho, pode ter aumentado o seu seguro de acidente de trabalho, o percentual de acidente de trabalho, em até 2 vezes, ou se ele consegue adotar medidas que diminuam a quantidade de acidente de trabalho na sua empresa, pode ter até um desconto de 50% no seguro de acidente de trabalho, no seu percentual que tem que ser calculado a cada ano. Continuamos a conversa com Frederico Melo, ele que é técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, e a nossa conversa é sobre terceirização. Ele já nos explicou o que é a terceirização, por que as empresas terceirizam, e agora, Fred, conta pra gente quais são os impactos da terceirização na vida do trabalhador. Olha, numa palavra só, eu diria que o impacto é o impacto da precarização. Quando a gente fala precarização, Bia, na verdade a gente quer, não necessariamente todos os trabalhadores terão seus direitos corroídos com a terceirização, mas a ameaça, eu diria que a ameaça real é esta, né? A classe trabalhadora brasileira perde quando a terceirização avança. E por quê? Porque terceirização significa perda de direito dos trabalhadores. Perda de direito nas condições de trabalho. Por que nas condições de trabalho? Porque, na maioria das vezes, os trabalhadores de empresas terceirizadas contam com trabalhos mais insalubres, piores condições de trabalho, menos equipamento de segurança, não tem treinamento para mexer com as máquinas ou para usar os equipamentos de segurança, então significa uma piora das condições de trabalho desses trabalhadores e, consequentemente, da classe trabalhadora. É uma perda para as condições de contratação da classe trabalhadora brasileira, porque são trabalhos mais curtos, a rotatividade é maior, então o trabalhador fica, vamos dizer, 6 meses no emprego, aí é demitido, aí fica desempregado, aí consegue um outro emprego, né? Então tem uma rotatividade muito grande, eles não têm a manutenção do emprego, do vínculo de emprego a longo prazo, prejudicando até mesmo a aposentadoria, né? Mais tarde, e é também uma piora das condições de remuneração, porque, como a gente já disse no programa anterior, a remuneração e os direitos desses trabalhadores são menores.
né? Então, por esses motivos, pioras nas condições de trabalho, piora da condição de remuneração, piora da condição de contratação e, ademais, piora nos acordos coletivos, nas conquistas sindicais e legais, porque os trabalhadores terceirizados muitas vezes não têm essas conquistas ou as têm em menor grau, significa a precarização das condições de trabalho da classe trabalhadora brasileira. E sabe o que me espanta, Fred? É que a nossa juventude, que está entrando no mercado de trabalho, é que está sendo empurrada para essas empresas de terceirização. Eu tive a oportunidade de participar da fiscalização do Ministério Público do Trabalho em empresas terceirizadas da CEMIG. Eu vi jovens de 19 anos que pararam de estudar, que vieram para Belo Horizonte, do norte do estado, e viviam em casas alugadas por essas empresas em condições horríveis, e a sua condição de trabalho era uma condição muito ruim, enquanto um funcionário da CEMIG tinha 3 meses de treinamento, esse terceirizado tinha 15 dias, né? E as mortes que acontecem na CEMIG, na sua maioria, são de trabalhadores terceirizados. Então, diante de tudo isso que a gente sabe que está acontecendo e que a gente luta para acabar, na sua opinião, que caminhos nós podemos seguir para alertar a população sobre esses riscos e para fortalecer a luta contra a terceirização? Olha, eu não vou dizer que é uma luta fácil, porque, na verdade, há uma tendência mundial para o avanço da terceirização. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da Apple, né, essa empresa que faz o iPhone, o iPad, que são objetos do desejo de muitas pessoas, ela é uma empresa que basicamente produz por meio da terceirização, né? Ela concentra, na verdade, na sua sede nos Estados Unidos, só a invenção, a inovação, o design, que é muito charmoso, muito atraente, e terceiriza a produção. Terceiriza para a China, para fábricas gigantescas cujo índice de suicídio é altíssimo. Então, quer dizer, não é só o caso da CEMIG, não é só o caso da Petrobras, mas mesmo da Apple, que muitas vezes, dependendo das oscilações da Bolsa, é a maior empresa mundial em valor, também no caso dela, a terceirização é uma terceirização nefasta. A segunda questão é exatamente esta que você mencionou. A terceirização, ela atinge sobretudo os jovens, o que coloca uma perspectiva de longo prazo muito ruim para a sociedade a nível mundial. Porque se os jovens eles iniciam a sua vida de trabalho em condições precárias, é de se imaginar que eles vão ter grande dificuldade em conquistar empregos de boa qualidade no futuro. Então, é uma luta que deve ser empreendida em todos os níveis, para responder a sua pergunta do que fazer, né? Quer dizer, ela tem que ser empreendida no nível do sindicato, ou seja, no nível local, né? O trabalhador com o seu sindicato, tem que ser empreendida no nível estadual, um pouco como a CUT Minas tem feito, de chamar essa discussão, de convocar sindicatos para enfrentar conjuntamente essa discussão. Tem que ser enfrentada no nível federal, também como a CUT Minas fez ao barrar, na verdade, não foi nem tentar barrar, ao barrar o projeto de lei 4330, que torna a terceirização amplamente possível, e até mesmo avançar para o nível internacional. Quer dizer, tem que ter algum nível de organização mundial dos trabalhadores para barrar o avanço da terceirização. Você pôde conhecer um pouco sobre um assunto muito falado no movimento sindical, que é a questão da terceirização. Espero que nós possamos contar com você agora nessa luta contra a terceirização, porque é uma luta a favor da sociedade e a favor da nossa juventude. Fred, muito obrigado pela sua participação. Eu espero estar na luta com vocês. O programa fica por aqui. Agora você acompanha Humor com Rômulo Garcias.